bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre Grécia Antiga. Eu vou dividir essa aula em 2 vídeos, então essa semana e semana que vem, tá bom? Então a gente vai ficar aí com 2 frentes, duas divisões aí pra Grécia. Vai ser tranquilo, vai ser atividades fáceis. No fim do vídeo eu já vou colocar pra vocês uma imagenzinha indicando para as atividades que vocês vão fazer essa semana. É uma só, bem tranquila de se fazer. E vamos começar, tá bom? Bom, quando a gente começa a falar em Grécia Antiga, a gente tem que lembrar que a gente está falando aí ainda do período antigo. E a gente sai um pouco do que a gente viu até agora. Então a gente estava vendo aí. A gente viu já em sala, vimos um pouco semana passada. A gente falou sobre Mesopotâmia e todos os países que estão, todas as civilizações que estão envolvidas dentro da Mesopotâmia. E a gente falou também sobre Egito. Então, esses 2 pontos que a gente trabalhou, a gente está falando da antiguidade oriental no mundo. Agora a gente vai começar a entrar na antiguidade ocidental. Qual é a principal característica de diferença aí entre esses 2 pontos? Primeiro deles, quando a gente fala em antiguidade ocidental, a gente está falando de um período muito mais próximo do nosso. Um conteúdo, uma coisa que está muito mais próxima da nossa realidade. Porque a gente é um país que está no Ocidente, a gente não está no Oriente. Então, as civilizações que estão mais próximas da nossa realidade. Então, tem algumas características dessas civilizações que a gente consegue ver até hoje na nossa sociedade. E isso que é muito interessante. Existem coisas lá da Grécia Antiga que a gente ainda tem como hábito, que nasceram lá e que a gente ainda usa. Tudo bem? Bom, para a gente começar a entender aí o que a gente está falando. A gente está falando de uma região de ilhas. A Grécia são ilhas. Essa região ela foi civilizada por várias civilizações, ela foi colonizada, criada, constituída por várias civilizações diferentes. As principais delas são os aqueus, os jônios e os jônios. São os 2 principais. Os aqueus e os jônios é legal porque eles vão dar origens a polis diferentes e a gente já vai explicar isso rapidinho. Qual é a minha intenção com a aula de hoje? Hoje eu quero que vocês tenham aí na mente de vocês, tenham aí na cabecinha, quais são os períodos da idade grega, da história grega. Então a história grega ela se divide em 5 períodos. Período pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico, tá? O período pré-homérico, ele é um período de povoamento da Grécia, então são esses povos chegando na Grécia. Quando a gente fala em um período homérico, a gente está falando do período onde a gente tem o surgimento e o acontecimento dos poemas do Homero. Já ouviram falar do Homero? Homero é um autor que escreveu 2 obras, duas obras que são histórias, mas não são histórias narradas assim, corridas. Elas são poemas gregos que contam uma história, contam uma narrativa. É como se fosse os Lusíadas. É um poema que tem uma história. Então, uma sequência de poemas que contam uma história. No caso da Grécia Antiga, a gente está falando aí sobre a história da Ilíada e a história da Odisseia. A Ilíada é uma história que quase todo mundo conhece, indiretamente. Já ouviram falar sobre a Guerra de Troia? Sobre o cavalo de Troia? Isso está contado na Ilíada. A outra história, que é a Odisseia, conta sobre aventuras no mar de um grande guerreiro grego. Essas 2 histórias, esse autor, a gente não consegue ter certeza e afirmar com certeza para vocês que ele existiu na história de fato. Quer dizer, a gente consegue falar que ele existiu.
Porém, a gente não consegue provar que tudo que ele escreveu é de fato verdade. Portanto, que a história da Guerra de Troia, ela é muito complexa de se questionar, porque a gente tem os relatos do Homero, a gente tem alguns outros relatos que vieram posteriores ao do Homero, mas a gente não tem registro físico da existência de Troia. Então é muito complicado a gente falar sobre a Guerra de Troia. Pode ser que seja uma cidade que tenha sido devastada e por isso a gente não tem um registro físico, material da existência dela? Pode ser. Pode ser que seja uma cidade completamente diferente, que a guerra tenha acontecido e que Troia seja outra cidade? Pode ser também, tá bom? A gente não consegue ter essa certeza de que tudo que ele escreveu era verdade. Mas ele é um autor muito importante, ele vai desenhar um cenário muito importante para a Grécia Antiga. Por isso que a gente acaba até incluindo e separando o período que ele escreve esses poemas como um período da história grega. Na sequência, a gente vai ter o período arcaico. O período arcaico grego, ele é o período da formação das cidades-estados, ou formação das polis. Ele é um período de surgimento dessas cidades-estados, é um período de fortalecimento, de montar as suas características, é um período de intenso trabalho dessas cidades. Depois disso a gente tem o período clássico, que é o período que a gente vai mais se aprofundar, tá? Eu vou chegar hoje até o período clássico, semana que vem a gente entra no clássico e no helenístico, tá bom? Que são os períodos que mais tem a ver com a nossa história. Então, o período clássico é quando essas cidades-estados já estão no auge da sua formação, já estão consolidadas, eles estão no seu apogeu cultural, econômico, já são cidades muito bem estruturadas, com tradições próprias, com formas de se fazer própria. Cada uma tem uma organização política diferente, e isso é uma das principais características delas. Para fechar, a gente tem o período helenístico. O período helenístico, ele, por incrível que possa parecer, ele é a decadência do Império Grego, a decadência das cidades gregas. Quando eles caem sobre o domínio macedônico e dos romanos. Tudo bem? Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o período pré-homérico ou período creto-micênico. Eu prefiro pré-homérico, mas vocês podem encontrar em alguns lugares como creto ou micênico. Os primeiros povos a se fixarem nessa região são os pelasgos, e eles vão ocupar aí até 200 a.C. Eles vão ser substituídos por uns povos que vão invadir essa região, que são os aqueus, que eu falei para vocês, os jônicos e os eólios. Os eólios, eles existem, mas eles não estão aí na dupla que vai ser mais importante, que são os aqueus e os jônios, tá? Os aqueus e os jônios, inclusive, dão origem às duas maiores polis gregas, que a gente vai falar daqui a pouco. Os micênicos, eles vão evoluir, que são os aqueus, graças aos seus contatos com as civilizações cretenses. Creta, que é uma civilização minoica, é uma cidade rica, de uma elite comercial, e as mulheres lá desfrutavam de privilégios, de uma religião com tendência matriarcal. Então lembra que eu falei pra vocês quando a gente estava vendo o Egito que a gente vai começar a ver que nem todas as cidades e nem todo o período da história vai ter civilizações como o Egito. A gente tem Creta, mas a gente vai ver que nem toda a Grécia vai ser assim, tá? A Creta foi invadida pelos aqueus, que assimilaram grande parte da cultura e vão controlar o Mediterrâneo Oriental. Eu vou pôr aí pra vocês o mapa, pra vocês verem as civilizações. Aí a gente tem Espartas, que são os micenas ali em cima, Creta, os Efésios, Troia, onde seria Troia. E aí é o que eu falei pra vocês. E aí surge no meio de toda essa história a história da Guerra de Troia. Como vocês viram aí no mapa que eu coloquei pra vocês, a Troia não tá exatamente dentro do conjunto de ilhas que pertence à Grécia. E Troia não era uma cidade grega.
Pelo contrário, eles eram inimigos mortais dos gregos. Eles estavam tentando fazer alguns acordos comerciais, mas eles não são propriamente ditos amigos, nem convivem pacificamente. Possivelmente essa guerra aconteceu entre 1300 e 1200 a.C. E a gente tem aí essa guerra que vai acontecer na região de Troia. Então o que acontece? A história do Homero conta que existe na mitologia grega uma deusa, que é a deusa Afrodite, e ela junto com a Hera, elas queriam debater quem era a mais bela do panteão olímpico, do panteão dos deuses do Olimpo. E aí elas decidiram então jogar isso para uma humana. Quem seria a humana mais bela? E aí eles jogam uma maçã dourada, e essa maçã dourada é consumida pela Helena da Grécia. A Helena é casada com um rei grego, ela é muito bonita, ela é uma mulher muito cobiçada. E a história do Homero, tirando essa parte toda lúdica, toda da mitologia, da religião, do misticismo, conta que ela foi levada da Grécia para Troia pelo Paris. O Paris era o príncipe de Troia e ele foi para a Grécia para fazer um acordo comercial com o marido da Helena. E o marido da Helena, aceita o acordo, tudo bem, só que ele se apaixona por ela por ele, e aí ela foge com ele para Troia. Quando o marido percebe que ela foi para Troia, ele vai atrás dela e começa a guerra. Só que Troia é uma cidade fortaleza, então ela é toda cercada, ela não tem entrada. Para você entrar por Troia, você tem que passar pelo portão. Só que ela parece, basicamente, é só uma referência, parece um feudo. Ela é toda cercada, ela é toda murada. Ela não é uma cidade como as outras, ela é uma cidade que tem fronteiras visíveis. Então, para você entrar em Troia, você precisa que os portões sejam abertos. Senão você vai bater no muro. Então, por muito tempo, essa guerra acontece do lado de fora dos portões de Troia. E os troianos estavam ganhando tranquilamente, porque eles tinham o controle da região. E os gregos estavam espalhados lá de fora. Então, era muito mais fácil deles de dentro controlar tudo que estava acontecendo. Até que surge a história do cavalo de Troia. Eles têm a ideia de enviar um presente para os gregos enviaram para os troianos, por isso que tem aquela expressão presente grego. E então eles conseguem entrar com um cavalo oco que dentro tinha alguns soldados gregos, tá? E aí eles vencem a guerra de Troia. Após a destruição de Troia, chegaram outro povo, chegaram os dórios. Os dórios eles vão permanecer lá entre 1200 a 1100 a.C. Eles são guerreiros, eles são nômades e eles vão destruir todas as cidades dentro do norte. Isso ficou conhecido como a primeira diáspora grega. Diáspora é separação, é distanciamento. Então é a primeira vez que os povos gregos começam a se distanciar uns dos outros. E eles foram para a Ásia Menor, fundaram Mileto, Éfeso e Halicarnasso. Esse é o fim do período pré-homérico. O período homérico, de fato, é quando Homero estava vivo, quando ele escreveu todas as histórias, inclusive da Guerra de Troia que aconteceu antes dele existir. E a gente tem pequenas comunidades de base familiar, uma economia agrária autossuficiente, o pater administrava as funções, ou seja, ela é uma sociedade voltada para o homem. Com o aumento da população, a gente tem um declínio do sistema gentílico, que os gentílicos são os mais velhos. O solo grego é muito pobre, falando em produção, então não é muito fácil você plantar e consumir coisas no solo grego. A gente sai dos genos para as fátrias, para as tribos, para os demos, para as cidades-estados. Essa evolução das cidades gregas. Os genos, então, são pequenininhos, os páteres são maiores, as fátrias, guerreiros, tribos, filos, demos, até chegar às cidades-estados. Belezinha? O período homérico também, a gente passa a ter divisões sociais. Surge a propriedade privada e a segunda diáspora grega.
devido ao aumento populacional nas comunidades gentílicas, nos gêneros. As colonizações vão começar a ocorrer, então eles vão começar a se espalhar pelas penínsulas, pelas ilhas que tem ali por perto, e eles vão crescer socialmente falando. Com a crise do sistema, a gente vai entrar no período arcaico. Esparta, localizada ali no Peloponeso, é a cidade-estado com origem dos Dórios, que são esse povo mais guerreiro, e a região antes habitada pelos aqueus. Então eram os aqueus, os Dórios chegaram, esse povo muito guerreiro, muito violento, e aí eles tomaram essa região. Assim sendo, a gente consegue explicar a origem de Esparta. Esparta é uma polis grega que vai ser muito guerreira. Então, eu não vou falar muito, porque a gente já vai eu vou contar pra vocês por quê. Vocês vão fazer um trabalhinho sobre isso. Polis, a gente fala em polis, é como se fosse uma cidade. Só que ela é uma cidade completamente diferente. Ela é uma cidade-estado, ela é uma cidade independente, ela tem cultura própria, tradições próprias. Bom, voltando aqui depois do cortezinho rápido, a sociedade espartana é uma sociedade que ela se caracteriza pela força militar que ela tem. Então, como eu estava explicando para vocês, as polis gregos, as cidades-estados gregos, elas são caracterizadas justamente por terem características diferentes, por terem tradições, culturas, formas de se viver completamente diferentes. E tá tudo bem, elas são ligadas por uma coisa em comum, que é a língua grega. Mas elas têm culturas completamente diferentes. Esparta é uma cidade de guerreiros. Ela está dividida em espartianos, que são os líderes, os periecos, que são os homens líderes, e os iliotas, que são os escravos. Quando a gente fala em escravo aqui, é o mesmo escravo lá do Egito, tá? Ele é um espólio de guerra. Ou um devedor. Lá em cima a gente tem todos os soldados. Então quem lidera essa sociedade são os soldados, tá? Quem já assistiu, quem já viu os 300 de Esparta, o começo do filme mostra bem isso. Como eles escolhem as crianças, como eles determinam as crianças. No oposto disso, a gente tem Atenas. Atenas é uma sociedade que se volta para a filosofia, para a parte acadêmica, para as artes. Ela é para a democracia. Então, ela é uma cidade que não tem grandes guerreiros. Tem sim seus guerreiros, mas eles não são tão valorizados. No topo dessa sociedade, a gente tem os bem-nascidos, os latifundiários, que são os donos das terras. Abaixo deles, a gente tem os pequenos proprietários de terra. Depois a gente tem os dermiúgos, que são os artesãos e comerciantes. E por fim, a gente tem os tetas, que são os marginalizados, os miseráveis, os servos. E os metecos. Os metecos, que são os estrangeiros e os escravos. Tá bom? Por hoje era isso que eu queria conversar com vocês. E aí eu vou passar para vocês aqui na sequência o que vai ser o Até Breve de hoje. É para complementar isso que a gente tá conversando hoje, eu dei só um plano geral. Pra semana que vem a gente se aprofundar um pouco mais nos períodos mais importantes da história da Grécia. Então, de Até Breve hoje, eu vou pedir pra vocês o seguinte. Viram aí? Esse é o Até Breve de hoje. E aí eu vou pedir pra vocês fazerem até o fim dessa semana lá pelo Schools mesmo. Não esquecem de acessar o Schools todo dia, é importante. Nos períodos de aula eu vou estar lá respondendo dúvidas de vocês, pelos fóruns, pelo chat. Tô de olho nos dois, tá bom? Mandem suas dúvidas, mandem suas questões, não fiquem com elas. Não esqueçam que a gente tá aqui trabalhando. Vocês daí, a gente vai conseguir passar por esse momento. Já tô com saudade. Um beijo. Até semana que vem. Tchau.